Olá, eu sou a professora Márcia Bintin, estou muito feliz de estar aqui participando desse curso de Educação Ambiental. Vou começar a nossa conversa me apresentando. Eu sou bióloga, sou licenciada e bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Paraná, onde também, posteriormente, direcionei a minha carreira ao estudo das plantas, fazendo o meu mestrado na área de botânica e o doutorado em ecologia e conservação, também voltado para o estudo das plantas. Já desde muito tempo trabalho com educação, com o ensino de biologia, direcionado também para os vegetais, para a botânica. Tive a oportunidade de lecionar no ensino fundamental, no ensino médio e agora, já há alguns anos, sou professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, o IFRS, localizado em Porto Alegre, no Rio Grande. No IF, além das atividades letivas, desenvolvo diferentes projetos na área do ensino, da pesquisa e da extensão, todos eles tendo como pano de fundo a valorização da biodiversidade brasileira e, em especial, da flora nativa do Rio Grande do Sul. Então, essa trajetória me trouxe alguns elementos para estar com vocês aqui hoje, participando desse curso e falando de um conceito importante, que é o conceito da cegueira botânica. Muito bem, então, para que possamos nos conhecer, mesmo estando assim à distância, vou propor que façamos 2 exercícios muito rápidos, mas que são bastante significativos. Você deve estar em algum ambiente me assistindo, e provavelmente na sua casa, na sua escola, na sua universidade, quem sabe até no seu trabalho, num escritório. E eu gostaria que você pensasse, mentalizasse rapidamente 5 elementos desse ambiente que você usaria para descrevê-lo. Então, se eu perguntasse, descreva o seu ambiente em 5 palavras, quais seriam essas palavras? Pode tomar nota, utilizando uma caneta ou mesmo um dispositivo eletrônico. Então, 10 segundinhos para a gente pensar nisso. Passaram os 10 segundinhos, podemos fazer o segundo exercício. Nesse exercício, eu gostaria que vocês mentalizassem uma trajetória, um trajeto que você realiza diariamente ou com alguma frequência durante a semana, indo para a escola, indo para a universidade, se deslocando para o trabalho, até o ponto de ônibus, enfim, algo que lhe seja familiar. Nessa trajetória diária ou frequente, quais seriam, novamente, pergunto, os 5 elementos que você usaria para descrever esse ambiente? O que lhe vem à mente primeiramente? Então, anotem, pensem nessas 5 palavras e daqui a pouquinho a gente vai discutir como isso tem relação com a cegueira botânica. Muito bem, fizemos o exercício e agora nós vamos analisar. Da onde vem essa ideia, de pensar nas partes que são mais representativas dos ambientes que frequentamos ou no qual vivemos? São exercícios muito simples de serem realizados e que frequentemente são aplicados para detectarmos a presença ou a quantidade de cegueira botânica que cada indivíduo pode apresentar. Frequentemente faço esse tipo de exercício com os meus estudantes de graduação ou de ensino técnico, quando dou início ao estudo das plantas. Com isso, consigo estabelecer qual é o nível de conhecimento que eles têm e como percebem o seu ambiente. Então, eu posso trazer agora para vocês aquilo que mais frequentemente está representado nas respostas dos estudantes e que provavelmente terá algum nível de correlação com as suas respostas também. Para o primeiro exercício, frequentemente aparecem objetos do nosso cotidiano. Um computador, mesa, estante, cadeiras, livros,
tapetes, quadros, eventualmente um animal de estimação e mesmo uma planta. As plantas aparecem com menor frequência do que todos esses elementos. Elas não são comuns em alguns ambientes. Eu, por exemplo, agora estou aqui nesse estúdio, tenho essa plantinha do lado, mas ela foi propositalmente disposta, né, para a nossa gravação. Se você estivesse fazendo uma gravação sobre outro tema, não teria. Então, não é frequente que nós tenhamos, de fato, plantas em todos os ambientes. Mas o que chama a atenção é que quando essas plantas aparecem, elas são mencionadas desta forma. Uma planta. Existe uma planta. Esta é a informação que é dada. Já no segundo exercício, o que costuma aparecer são carros, ônibus, asfalto, ciclovias, edifícios, placas, obras e, com alguma frequência, árvores, também postas desta forma, árvores, sem nenhuma distinção maior. Esses dois exemplos, eles nos dão a noção de que a nossa relação com as plantas, né, sejam elas de pequeno porte ou de porte arbóreo, ela é uma relação que objetifica esses indivíduos. Nós não percebemos as plantas como seres vivos, e sim como coisas, como cenários ou parte de cenários. E é esse o escopo, é disso que trata a cegueira botânica. Esse termo, né, que foi cunhado já há algumas décadas e que nos leva a refletir sobre a nossa relação com as espécies do reino plante do nosso planeta. Se você respondeu no primeiro exercício somente objetos e nenhuma planta ou nenhuma árvore, muito provavelmente você é um indivíduo acometido do processo de cegueira botânica. Talvez existam árvores ali no seu entorno e você não as percebe. No entanto, se você respondeu, sim, eu tenho árvores perto da minha casa, eu tenho uma planta dentro de casa, eu gostaria de fazer algumas perguntas também. Quantas árvores ou outras plantas fazem parte dessa sua descrição? Como você detecta? Você costuma frequentemente detectar a presença dessas plantas? Além disso, o que mais você sabe sobre elas? Você conhece os nomes, os usos, a importância? Outras espécies com as quais essas plantas se relacionam são evolutivamente relacionadas ou se relacionam nos ambientes naturais onde ocorrem? Então, existem inúmeras informações sobre as plantas que nos fogem e que não fogem a outros organismos. Chamar uma espécie de planta, dizer eu tenho uma planta em casa e não saber nada sobre ela, é muito diferente do que temos com a relação aos outros animais, aos animais de estimação. Todos sabem a que raça pertencem, né? Ninguém diz eu tenho um mamífero em casa, eu tenho um gato, eu tenho um cão. Enfim, evolutivamente, os homens tenderam a observar mais aos animais do que às plantas. Estaríamos nós cegos em relação às plantas? Veríamos as plantas como somente um cenário imóvel, à frente do qual a vida se desenvolve, os demais seres vivos se movimentam? É isso que fundamenta o conceito de cegueira botânica, que foi originalmente proposto por dois educadores de biologia, James Wandersee e Elizabeth Schussler, na década de 1990, no final da década de 1990. Esse conceito utilizou uma metáfora com a cegueira, né? Em inglês vem do plant blindness, a cegueira como uma metáfora para essa incapacidade dos seres humanos de verem ou perceberem as plantas
no seu próprio ambiente. Então, no artigo original, que é o que eu vou trazer os elementos aqui, e já abro um parênteses, né, para falar para vocês que, evidentemente, esse conceito ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo, esta terminologia vem sendo também modificada ao longo do tempo, existem propostas mais recentes para que não se utilize o termo cegueira, né? E isso tudo eu coloco lá no último slide, eu dou algumas informações e deixo algumas referências onde vocês podem aprofundar, não só sobre a cegueira botânica, mas sobre termos correlatos que dialogam, que sombreiam ou mesmo que entram em conflito com esses termos, né? Mas nesse conceito original, então, eles elencam uma série de características que poderiam ser atribuídos àqueles que são cegos frente às plantas. Então, a definição é a incapacidade de percebermos as plantas no nosso próprio ambiente. E é um pouco aquilo que a gente tentou apresentar como o exercício da descrição do local onde vocês estão e dos locais onde vocês transitam com frequência. A cegueira botânica, ela tem uma série de explicações, né? Muitos se questionam, mas por quê? Por que somos assim? Por que prestamos mais atenção, por exemplo, a animais do que a plantas? E, né, isso vem sendo estudado já há bastante tempo, e entre as linhas, né, utilizadas, nenhuma delas explica totalmente, mas existe uma que parte do conceito evolutivo e sensorial, né? Ou seja, seres humanos evolutivamente têm o seu sistema sensorial fundamentado na defesa, né? Imaginem lá nossos ancestrais selecionando essa infinidade de informações que recebemos pelos sentidos, em especial pela visão. Temos que escolher aquelas que nos são mais importantes. Quais seriam elas lá atrás na evolução da nossa espécie? Aquelas relacionadas, por exemplo, com animais que podem nos atacar e nos fazer mal. Então, esse instinto de sobrevivência teria, ao longo do tempo evolutivo, desenvolvido essa capacidade de, entre todas as informações ambientais que recebermos, nosso sistema neuronal selecionar aquelas que estão relacionadas com indivíduos que se movimentam, deixando as plantas, que representariam um menor perigo, fora desta seleção. Então, esse é um viés que vem sendo desenvolvido, né, e que tem muitos estudos que corroboram essa hipótese como um dos fatores que leva à cegueira botânica. Já um outro fator que eu vou trazer aqui é aquele de cunho histórico. Ambientes que são industrializados, antropizados, urbanizados, tendem a ter, vivendo nesses ambientes, indivíduos que são menos sensíveis à presença de plantas. Vejam esta imagem, por exemplo. Nessa imagem, nós vemos uma área urbana, comercial, que não apresenta árvore nenhuma, vegetação nenhuma. Evidentemente, as pessoas que ali habitam ou que ali frequentam não recebem os estímulos do ambiente, né? A presença das plantas, para que se sensibilizem à sua presença. Então, a cegueira botânica também tem um viés que é culturalmente e historicamente construído. Por outro lado, existem estudos que mostram que indivíduos que vivem em uma área rural ou uma área mais interiorana, nas cidades do interior, são mais sensíveis à presença das espécies e as conhecem melhor. Então, em uma cidade pequena, as pessoas cultivam suas hortas, têm suas propriedades rurais, elas plantam, elas nutrem, elas regam, veem crescer, colhem os seus alimentos. Elas podem frequentar fragmentos florestais
remanescentes florestais ainda preservados, matas ciliares, a transmissão oral do conhecimento sobre essas espécies, que não são necessariamente as espécies agrícolas, é realizada dentro das famílias e da comunidade, de modo que habitantes de áreas não urbanas têm maior conhecimento, ou tendem a ter maior conhecimento sobre plantas e serem mais sensíveis a elas, do que aqueles que vivem em áreas muito urbanizadas. Então, com relação ao primeiro aspecto do conceito de cegueira botânica, entre outras linhas de interpretação, essas são duas linhas bastante fortes. Um segundo ponto que é trazido pelos autores é que a cegueira botânica representa a incapacidade de reconhecer a importância das plantas na biosfera e no cotidiano. As plantas são fundamentais, né? Vou trazer aqui para vocês, talvez, informações que a gente recorde, principalmente dos bancos escolares ou mesmo da mídia em geral. Então, todos sabemos que as plantas são capazes de realizar um processo chamado fotossíntese. Por meio da fotossíntese, esses organismos conseguem traduzir, capturar a energia que chega ao nosso planeta vinda do Sol, ou parte dessa energia luminosa, e convertê-la em energia química, na forma de um carboidrato, que será, portanto, armazenado ou utilizado para o crescimento das próprias plantas. Esse carboidrato, a glicose, né, na forma de compostos como a celulose, como o amido, constituem o que nós chamamos de base de todas as relações alimentares entre os seres vivos. Então, pirâmides, cadeias, teias alimentares têm nos vegetais, nas plantas, a sua base. As plantas são chamadas de produtores nos ecossistemas terrestres. Me dou a liberdade de abrir aqui um parênteses, porque nos ecossistemas aquáticos esse mesmo papel ecológico é realizado pelas algas, né, que não falaremos aqui no dia de hoje, mas que também desempenham papéis ecológicos equivalentes ao das plantas em outro tipo de ambiente. Então, as plantas são fundamentais porque sem elas não haveria alimento para ninguém mais nesse planeta, né? Extinguindo-se as plantas, extingue-se a base, extinguem-se os produtores. Ainda relacionado com o mesmo processo, com a fotossíntese, existem mais dois papéis que são fundamentais. O primeiro deles é a produção de oxigênio. O oxigênio é um subproduto dessa rota metabólica, que é a fotossíntese, é liberado para a atmosfera e constitui, então, a formação de uma atmosfera própria para a manutenção da vida nesse planeta. E, por fim, mas não menos importante, ao realizar a fotossíntese, um outro serviço ecossistêmico fundamental para a biosfera é a retirada do carbono da atmosfera. No mesmo processo, para a produção de glicose, as plantas capturam o gás carbônico da atmosfera, que é um gás estufa, né, produzido em grandes quantidades nos dias atuais, tem levado ou contribuído para o aquecimento do planeta. Elas são capazes de utilizar esse gás carbônico para a produção da glicose dos carboidratos. Com isso, elas são importantes drenos de carbono. Elas retiram o carbono da atmosfera e o imobilizam nos seus corpos na madeira, onde ficará, né, por muito, muito tempo. Então, esses serviços prestados para o planeta como um todo são fundamentais. E existem muitos outros. A gente poderia falar de polinização, de vários outros aspectos importantes para a biosfera. Além de todos esses efeitos para o planeta como um todo, no nosso cotidiano é ainda mais fácil identificar os benefícios trazidos pelas plantas. As encontramos como a base da nossa própria alimentação. As encontramos com produtos como a madeira usada na movelaria, na construção de casas e N outras utilidades. A celulose do papel, o algodão, que também é celulose, das nossas roupas, e uma infinidade de outros produtos
com aplicação industrial, farmacêutica, são extraídos e descobertos em plantas a cada dia. Para falar desse aspecto da cegueira botânica, trago então mais uma questão atual que nos últimos anos vem aparecendo bastante na mídia, os chamados rios voadores ou os rios aéreos. Esses rios voadores ou rios aéreos representam mais um importante serviço ecossistêmico realizado pelas plantas. Nesse caso, pela floresta amazônica no Brasil, embora existam em outras partes do planeta. A água dos oceanos, ao evaporar, é levada por correntes aéreas pela Amazônia até que encontra com a Cordilheira dos Andes. Neste encontro, ocorre uma precipitação intensa sobre a própria floresta. Essa água que agora encharca o solo da floresta amazônica evapora novamente e é trazida por correntes aéreas distintas até o centro-oeste, o sudeste e o sul do Brasil, onde volta a precipitar. Ou seja, a chuva que acontece em regiões tão distantes como o sul, sudeste e centro-oeste é gerada pelas árvores e por esse ecossistema preservado da Amazônia. Se não tivermos mais árvores na Amazônia, como consequência, não teremos mais chuvas em outras partes do planeta. Um terceiro fator, que é elencado pelos autores para conceituar a cegueira botânica, é a dificuldade que os humanos têm em perceber os aspectos estéticos e biológicos que são exclusivos das plantas. Veja essa figura. Viajamos, por vezes, para fora do país, para regiões mais setentrionais, e nos encantamos com as folhas das árvores caídas nas ruas. Geram belas fotografias, belas recordações de viagem. E pensamos, no Brasil não é assim. Esses estados que as árvores apresentam, e as plantas em geral, né, são chamados de fenologia. A fenologia das plantas inclui a época da floração, que para muitas delas é intensa e marcante, a época das quedas das folhas, como essa, que também é intensa e marcante, o momento em que elas brotam, enfim, as fenofases, as fases da vida de uma planta. Nós somos incapazes, né, ou perdemos essa sensibilidade de compreender, acompanhar e saber quando isso acontece e que uso podemos fazer para além do uso estético. De modo que, quando as folhas caem próximo da nossa casa ou na nossa calçada, nós as interpretamos como sujeira. As folhas das árvores parecem bonitas numa fotografia, num cartão postal, num momento de viagem, mas fazendo parte do nosso cotidiano, não são assim interpretadas. Assim como flores, né? Flores de ipês, né? Que mancham os nossos carros, mancham as nossas calçadas. Elas são interpretadas não como algo natural, como algo belo, mas sim como algo que prejudica o ser humano, num outro aspecto da cegueira botânica. O quarto e último aspecto que eu trago para vocês é a ideia de que as plantas sejam inferiores aos animais e, portanto, não merecedoras de atenção equivalente. Esta ideia de que as plantas são seres inferiores, ela corresponde a um outro conceito que tem um histórico já de desenvolvimento, que é o conceito de zoochauvinismo. Tem uma informação para vocês no final desta apresentação, não falarei disso agora, mas ela está relacionada com aquilo que discutimos no início sobre a seleção das informações do ambiente, de seres que se movem, serem interpretados, né, pelo ser humano como mais importantes. E os animais, né, eles tendem, especialmente os mamíferos e as aves, tendem a ser considerados como animais de estimação ou animais que têm um histórico de domesticação e estão mais próximos do homem e recebem maior atenção.
Um exemplo disso são as queimadas que ocorrem com muita frequência no nosso país e que, quando vemos uma imagem como essa, de uma floresta sendo destruída, pensamos nas árvores, de modo geral, mas também pensamos nos animais. Se formos fazer uma busca pelas notícias, são os animais que aparecem representando as perdas dos ecossistemas. Então, o impacto do fogo nos animais. Escolhi essa imagem de uma ararinha azul, viva, sobrevivente, mas existem muitas outras dos animais que são queimados e que estão em meio a uma floresta inteira que foi também devastada, mas que nos causa um impacto menor do que um número pequeno de espécies animais que tenham sido afetadas. Isso ilustra, né, para nós o conceito de cegueira botânica e alguns dos fatores que estão correlacionados com esse conceito e como nós, no nosso dia a dia, estamos sujeitos a isso, né? Tanto as aplicações das plantas, a importância das plantas, os serviços prestados pelas plantas, como o ignorar a sua existência, o ignorar esses serviços, o não entendê-las como seres vivos. Então, no nosso cotidiano, estamos rodeados de informações pró e contra os vegetais, né, as plantas, os ecossistemas onde elas ocorrem, e temos que começar a eleger aqueles que são mais favoráveis como forma de preservá-las e manter com isso toda a cadeia de relações ecossistêmicas que são garantidas pela sua existência. Por fim, a pergunta: o que faremos para combater a cegueira botânica? Ao longo da minha trajetória laboral, ganhei a convicção de que a educação tem sim o papel de combater a cegueira botânica. É por meio da educação, de uma educação comprometida, de uma educação motivadora, de uma educação não apenas teórica, mas prática, que poderemos reverter, né, essas inversões de conceitos que foram aqui apresentadas. Então, convido a todos vocês a se interessarem mais pelo tema das plantas, a buscarem conhecer, a saírem nesse momento dos lugares onde estão e observarem o seu entorno, encontrem as espécies. Hoje é muito fácil de identificá-las, hoje temos o conhecimento nas nossas mãos, conseguimos buscar elementos que vão nos informar quem são as espécies, quais a sua importância, forma de vida, relação com outras, enfim. Isso tudo transformará o mundo e transformará a sua vida numa vida muito mais rica e interessante. E lhe dará ferramentas para interpretar de uma forma mais crítica e produtiva os fenômenos e os eventos que estão acontecendo no nosso cotidiano. Por fim, aqui, as referências, deixo poucas referências, existem muitas outras, vocês poderão buscar. Coloco também a imagem daquelas notícias que foram utilizadas na construção da apresentação e logo abaixo os termos que eu comentei anteriormente para consulta, além de cegueira botânica, impercepção botânica, percepção ambiental, os termos em inglês, que vocês poderão buscar então e com isso ter mais conhecimento de como este conceito, né, vem evoluindo e novas propostas até nomenclaturais e de interpretação vêm sendo desenvolvidas. Deixo também o meu contato, caso vocês se interessem, caso queiram saber mais sobre esses projetos que desenvolvemos com o intuito de enfrentar a cegueira botânica, não hesitem em nos escrever, poderemos enviar materiais e teremos prazer em contribuir para que o seu conhecimento sobre as plantas se amplie. Muito obrigada.